Você é aquela pessoa que vive uma vida inteira com aquele desconforto, aquela sensação de que tem alguma coisa fora do lugar, aquela sensação de que você vive uma vida que não é a sua, você se sente um impostor, uma impostora, uma fraude, você sente aquele vazio, como se alguma coisa estivesse fora do lugar. Se você é uma dessas pessoas que se sente ansiosa, depressiva, e você talvez tenha vivido isso por longos anos, você nem lembra qual foi a última vez que você se sentiu realmente plena. Fica comigo até o final, porque eu vou te falar algumas coisas aqui importantes, algumas realidades, talvez duras, mas extremamente necessárias, que vai mudar o jogo, que vai mudar a sua vida. Talvez você já tenha ouvido, ou você talvez nunca tenha a necessidade ou não queira ter ouvido, porque você sabe que isso é algo que vai te impactar. Meus queridos, a Bíblia ela fala que Deus ele nos escolheu antes mesmo, né, do ventre, de nós estarmos no ventre das nossas mães. Deus ele conhece a cada um de nós. Nós viemos com um propósito. Cada um de nós temos a nossa identidade, porque Deus ele já tinha escolhido nossos nomes, ele já tinha escolhido a nossa essência, ele já tinha nos personalizado mesmo antes do ventre das nossas mães. Acontece que nós, por circunstâncias da vida, por condições humanas ou pela forma como nós enxergamos às vezes a vida e lidamos com as situações, a gente vai se descaracterizando, a gente vai perdendo a nossa identidade. Por isso que o nome e o título desse vídeo é Identidade. O inimigo das nossas almas, quando ele quer destruir uma pessoa, a primeira coisa que ele faz é tirar a identidade da pessoa. Na verdade, não é tirar a identidade. O que ele faz é tentar confundir as pessoas para que elas não se identifiquem. E talvez você tenha vivido os últimos anos da sua vida exatamente dessa forma. Sem se identificar, sem saber quem você é verdadeiramente, sem identificar a sua essência. E isso tem te trazido confusão, tem te trazido engano, tem te trazido sofrimento. Talvez você seja aquela pessoa que você é extremamente orgulhoso e orgulhosa, você faz de tudo para manter a sua reputação, porque você tem essa necessidade de manter uma imagem, né? Eu tomei uma decisão, eu não posso mais voltar atrás. Já falei que eu ia ser assim, que eu ia fazer assim, que eu ia seguir esse caminho, que eu ia seguir essa posição, e eu não posso voltar porque, afinal de contas, o que as pessoas vão pensar de mim? Ou talvez você seja aquela pessoa que você nunca tem um descanso porque você tem aquela coisa de ser a mulher, o homem batalhador, que falaram que você tem que assumir as responsabilidades sobre tudo e você carrega um mundo nas suas costas, os problemas de todo mundo, e isso te faz uma pessoa sobrecarregada e você não sabe nem mais, você está perdido em meio a tanto sofrimento, a tantos problemas que não são nem problemas seus. São problemas de familiares, são problemas de outras pessoas, mas que você o tempo todo precisa resolver os problemas dessas pessoas. Talvez você seja aquela pessoa insegura, você já tem 30, você já tem 40, você já tem 50 anos, mas você sempre viveu inseguro porque lá na infância o seu pai te abandonou, sua mãe te abandonou e até hoje você não foi capaz de cuidar desse trauma. E por isso você se sente essa eterna criança com medo, inseguro para tomar as decisões. Você precisa da validação das pessoas. Você precisa que o tempo todo alguém te diga o que fazer, o que não fazer. Você não consegue tomar as decisões próprias. Você precisa da validação das pessoas. E isso tem te causado sofrimento. Você é uma pessoa que vive angustiada, você vive ansioso pelo futuro, ou vive pensando no passado. Não consegue perdoar, não é capaz de perdoar, entender as fragilidades, né? Você não perdoa de forma alguma, porque você acha que todo mundo tem que ser perfeito. E talvez você mesmo cobre de você essa perfeição. Meu amigo, meu querido, minha querida, Deus, Ele nos conhece. O
que nos falta é nos conhecermos a nós mesmos. É você olhar para dentro de si, você refletir, você parar e entender o que tem feito você ter tamanha falta de identidade. Buscar dentro de si mesmo quem você é, verdadeiramente a sua essência. Buscar dentro de si o que tem te afligido tanto, o que tem te sobrecarregado tanto, por que você assume e coloca tudo em cima dos seus ombros. Por que você tem esse medo de dizer não para as pessoas? Por que você o tempo todo quer agradar e quer ter uma identidade que não é sua? E fazer coisas que você sabe que não é o que você precisa fazer? Talvez você tomou uma decisão, você foi por um caminho da sua vida que você fala assim, mas por que eu fiz dessa forma? Por que eu segui por esse caminho? Talvez você tenha fracassado por um momento e aí você falou, bom, eu fracassei, então não é esse o caminho. Você não persistiu. Você não esperou Deus agir, você não esperou os planos de Deus se concretizarem, você tomou as decisões por si mesma. E agora que você tomou a decisão, você não é capaz de dar um passo atrás e falar, não, deixa eu rever aqui os meus conceitos. Então, Deus nos convida a fazer essa reflexão, a fazer um exercício de autoconhecimento. Isso é uma coisa que dificilmente as pessoas fazem. Tem pessoas que passam uma vida inteira sem se conhecer. Deus conhece ela, Deus conhece o plano, Deus sabe, né, o que Ele tem para a sua vida, mas você mesmo se recusa a se identificar. E Deus, Ele nos deu um nome. Deus, Ele nos deu características que são próprias, Ele nos deu um DNA que é único, que só nós temos, né? Cada um de nós temos essa marca de Deus. Então o que te falta são 3 coisas. Uma delas é a decisão. A primeira é decidir. Decidir mudar. Decidir que você pode mudar a rota da sua vida. Que você não precisa mais conviver com esse sofrimento, conviver com essa angústia, conviver com esse sentimento que você carrega dentro de si, de que alguma coisa tem errada, de alguma coisa está errada, e de fato está, né? Você está com a sua identidade completamente distorcida, porque não está alinhada com a identidade de Deus, aquela que Deus criou e aquela que Deus te deu quando você nasceu. Você sabe que está desalinhado do Pai, você sabe que você não está vivendo a sua verdadeira identidade. Então precisa decidir. Isso cabe a nós. Isso só nós podemos fazer. A decisão de mudar as coisas, a decisão de tomar uma nova rota é nossa, é pessoal. Você não precisa consultar ninguém, você não precisa a não ser o próprio Deus. Você não precisa da validação de ninguém. Você não precisa ter medo do que as pessoas vão pensar. Afinal de contas, essas pessoas, o que elas têm feito por você? Essas pessoas têm te ajudado de alguma forma? Essas pessoas com as quais você se preocupa tanto em manter uma aparência, o que essas pessoas têm para acrescentar na sua vida? Vale a pena isso? Você viver essa vida porque, afinal de contas, você tem uma reputação a zelar? Então a decisão, e essa decisão, ela precisa ser imediata, ela precisa ser agora, ela precisa ser hoje. Porque dia após dia você sabe que tem alguma coisa errada, mas você simplesmente vai vivendo os seus dias da forma que dá, da forma que é possível. E você não está fazendo absolutamente nada para mudar a sua vida. E eu estou falando de interior, eu estou falando de mudar mentalidade, estou falando de mudança interior. Porque mudanças externas, elas até acontecem, né? Você consegue resolver os problemas externos. Mas os problemas interiores, as questões anteriores, essas sim que fundamentam toda a nossa vida. Porque um prédio ele só consegue se manter de pé, uma estrutura ela só consegue se manter de pé se ela for bem fundamentada, se as bases forem bem estruturadas. Assim também é a nossa vida. A nossa casa, a nossa família, a nossa vida financeira, a nossa profissão, as escolhas que nós fazemos, enfim, tudo, até mesmo a nossa saúde física, ela depende das nossas bases espirituais, ela depende da forma como nós pensamos, porque é o pensamento que promove a ação, e a ação é que traz os resultados.
Então eu tô falando aqui de mudanças internas, interiores, de mudança de mente. Então precisa decidir, você vai decidir nesse momento, você vai decidir agora. E a segunda coisa é pagar o preço se necessário for. E o que eu quero dizer com isso? Porque tem decisões na nossa vida que você precisa pagar o preço do processo da mudança. O que eu quero dizer? Eu, durante um tempo, eu fiquei 4 meses, eu já compartilhei com vocês aqui a minha experiência, eu fiquei 4 meses sem o açúcar. Tirei o açúcar completamente, açúcar zero. E eu tive que pagar um preço porque é difícil, né? O açúcar é saboroso, traz prazer. Eu gosto muito de açúcar, inclusive. Mas quando eu decidi também pagar o preço para ter o resultado que eu gostaria de ter, para ter a saúde que eu gostaria de ter. E eu fiquei 4 meses sofrendo, vamos dizer assim, né? Não os 4 meses, mas vamos dizer os primeiros dias ali, talvez o primeiro mês, sofrendo a abstinência de não ter no meu organismo o açúcar, sem dor de cabeça, mudança de humor, alteração de humor. Então talvez o que você vai precisar decidir, que vai promover a mudança na sua vida, vai te trazer algo que você vai precisar pagar em um preço. Né? Talvez seja uma abstinência mesmo, física ou química, de abrir mão de um vício que você tem, de cigarro, de bebidas, ou de prazeres que são prazeres momentâneos, mas que depois não trazem nada, são só vazios, coisas vazias, não produzem mudança nem nada de bom na sua vida, muito pelo contrário. Depois você acaba refletindo e falando, por que mais uma vez eu me deixei levar por esses prazeres? Talvez pagar o preço seja você ir até aquela pessoa que um dia te magoou, ou que você achava que ela era responsável pelo seu sofrimento. Você ir até essa pessoa e você pagar o preço de colocar suas vulnerabilidades e de pedir perdão, ou de ter uma conversa difícil com alguém que você precisa ter, que você já está aí, adiando. Há muito tempo você sabe que você precisa ter essa conversa difícil, mas você não quer pagar o preço, talvez, de contrariar aquela pessoa, né? Talvez depois disso, essa amizade, né? Essa parceria, ela vai ser abalada, mas é algo que é necessário, você vai se sentir liberto, você precisa se libertar disso, né? Porque não está te fazendo bem. Então, quando eu falo pagar o preço é nesse sentido, porque depois que você decide, não tem mais jeito. Você precisa pagar o preço dessa decisão. Mas a boa notícia é que depois o resultado vem, você se sente liberto, você se sente livre e você retoma verdadeiramente a sua identidade, aquela original, aquela que Deus te constituiu. E o terceiro ponto aqui é você descansar no Pai, é você crer no amor do Pai, é você confiar nesse amor, que é um amor genuíno, que é um amor infinito. Deus é Pai, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso. Você não precisa achar que você o tempo todo precisa fazer alguma coisa, um sacrifício, porque o amor de Deus ele é infinito. A graça de Deus ela é infinita. Você precisa simplesmente confiar no Pai. Talvez você seja aquela pessoa que você acha que é você que tem que fazer tudo. Você acha que é você que vai resolver os problemas, os seus, os das outras pessoas. É você pela força do seu braço, é você pela sua inteligência, pela sua capacidade, pela capacidade que você tem de trabalhar, de influenciar as pessoas. Você acha que é isso que vai te trazer a paz, e você sabe que isso não tem te trazido a paz. O que vai te trazer a paz é você simplesmente confiar nesse amor que é infinito. Então eu te convido a viver esse amor do Pai, a você se chegar a Deus, ter intimidade, porque quanto mais a gente tem intimidade com Deus, quanto mais a gente conhece a Deus, mais nós nos conhecemos a nós mesmos. Afinal de contas, Deus ele nos fez a imagem e a semelhança dele. Então, se você conhece o Pai, você conhece a si mesmo. Então, eu faço um convite a você, e eu tenho certeza, meus queridos, que alguém nesse momento está ouvindo essa mensagem. Eu não sei para quem é,
Eu não sei quem precisa ouvir isso, eu não sei quem é que está sendo confrontado nesse momento, mas eu tenho certeza que é o amor do Pai para mudar a sua vida, para transformar, para mudar a sua história, para você viver novos dias, para você viver a novidade de vida, viver tudo que Deus já construiu para você, porque Ele tem planos, mas você não tem vivido esse plano porque você não está alinhado com Ele. Mas foi você que se desviou desse caminho, foi você que resolveu fazer as coisas do seu jeito, você não tem confiado e não tem vivido do jeito que Ele quer que você viva. Você que desconstruiu a sua própria imagem, você acreditou nas falácias do inimigo das nossas almas que tenta o tempo todo nos enganar e tenta nos dizer que nós somos alguma coisa que nós não somos. Então eu quero te convidar a mudar de vida a partir de hoje, a partir desse momento que você está ouvindo essa mensagem. E eu tenho certeza que coisas extraordinárias você vai viver. Eu tenho certeza que tudo vai começar e você vai ver isso, vai ser pelos sentimentos que você vai passar a ter, sentimentos novos, sentimentos diferentes. Você vai começar a sentir a paz, aquela paz que excede todo entendimento. Sabe aquela paz que, mesmo diante dos problemas, diante das dificuldades, mesmo com tantas coisas acontecendo, mas você tem a paz. Você tem a confiança e a certeza de quem você é, de quem Deus é e de quem Ele fez você ser. Então, faça isso a partir de hoje. Decida, paga o preço e pague o preço simplesmente. Confie no amor do Pai. Era essa a minha mensagem. Se você gostou, se você sentiu que essa mensagem era para você, que você precisa disso, precisa viver esse renovo, precisa viver essa mudança de vida, precisa alinhar a sua vida com a sua identidade, então dá um like, compartilha essa mensagem com alguém. De repente você lembrou de alguém que está precisando ouvir isso. Compartilhe com essa pessoa e viva o novo, viva a identidade de Deus, viva tudo aquilo que Deus quer para você. Eu tenho certeza, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, os projetos de Deus são muito melhores do que os nossos. E vá viver aquilo que Deus tem para você. Era essa a mensagem. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.